Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Desculpa, essa aula também vai ser gravada, né? Não sei se chegaram a receber a notícia que ela vai ser gravada. Infelizmente não pude, eu me mudei aqui para a França no momento. Estou morando no alojamento do amigo enquanto encontro uma casa. Então, infelizmente, essa aula terá de ser gravada. Aí vamos ver como fica um pouco mais para frente, o que vai acontecer. Mas, enfim, vamos aproveitar a aula de hoje, que é bem interessante, sobre substituição, que a gente vai continuar nosso tópico, vai acabar o tópico da aula passada e começar um novo, que também é bem interessante, né, trata de outros assuntos. Mas vamos lá, começando aqui a aula mesmo, né, parando de falar um pouco sobre mim, falando mais sobre orgânica. O que a gente viu na última aula? Fazendo uma pequena revisão, a gente viu que compostos orgânicos podem ser halogenados, nitrados ou sulfonados, certo? Isso ocorre por reações de substituição. Ou seja, eu substituo um hidrogênio pelo grupo funcional que eu vou colocar. Se eu reagir com halogênio, né, um X2, um halogênio qualquer, eu vou ter um haleto, né? A reação radicalar temperada com luz, sempre é interessante colocar luz como catalisador. A gente viu seletividade, tudo mais, isso não é tão importante. É muito importante, mas não o que eu quero falar agora, que também tem nitração e a sulfonação, tá? Esses são os três mecanismos que a gente tem, e é sempre importante lembrar, às vezes passa um pouco despercebido, essa parte da prioridade. O que acontece, né, nesse slide eu trouxe, que é muito mais fácil, e sempre que ele pedir o produto principal, o produto prioritário, a gente tem que pensar nessa regra, que é a regra que a substituição vai ocorrer no carbono de maior ordem, ou seja, aqui eu tenho carbonos primários e secundários, a parte de cima eu substituo no carbono primário, e a parte de baixo no carbono secundário, né, sempre catalisador luz-calor, e eu tenho que a parte de baixo é muito, muito, muito favorecida. Tem muito mais porcentagem na nossa mistura. Então, o produto principal, sempre lembrar da regra de carbono de maior ordem, vai entrar preferencialmente nele. Ok? Essa regra aqui, esses números de seletividade, eu trouxe, mas obviamente não precisa decorar, só precisa ter uma ideia de que o bromo é muito seletivo, tá bom? Mas isso vocês não precisam saber. Com qualquer halogênio funciona a regra de carbono de maior ordem, é muito mais reativo com as reações de substituição. Beleza? Aqui nitração, sulfonação. Quando a gente parou, eu ia falar que a substituição pode não só acontecer, a gente estava vendo em hidrocarbonetos, né? CH3H, né? Que é o nosso querido metano, CH4. E aqui no propano, a gente não viu como ela pode funcionar em outros casos. É muito mais comum nesse tipo de hidrocarboneto, né? Já vê, a maioria das vezes é isso, mas ela pode acontecer também em haletos, né? Como que isso acontece? Eu vou substituir o haleto, né? É muito mais fácil substituir um haleto do que substituir um hidrogênio, desde que ele tenha entrado. Então, as cargas parciais, que a gente não vai ver muito, né? Devem ter visto, talvez, com o íon ou pita, né? Carga parcial positiva, negativa, em polaridade, né? Por exemplo, a negação OH. As cargas parciais, né? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo, né? Obviamente, a gente sempre usa aqui em orgânica um pouquinho, vocês viram nas outras químicas, sempre importante, mas é um pouco de cargas parciais que permitem a substituição desse grupo. Por quê? Porque eu vou ter um carbono ligado, por exemplo, ao bromo. O bromo é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, com o carbono. Vou fazer um caso mais chocante. Por exemplo, ao cloro, né? Se a gente lembrar a fila de eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, né? Esse é a frase que eu uso para lembrar essa fila. A gente vê que o cloro está aqui na frente da eletronegatividade e o carbono está aqui. Ou seja, se a gente pegar os números, que obviamente não sei de cabeça, a gente vai ver que o cloro é bem, bem mais eletronegativo. Ah, então por que você não pegou o flúor? Lembra que eu falei que o flúor é tão reativo à reação que a gente não estuda muito ele aqui em substituição, tudo bem? E, geralmente em reações orgânicas a gente não estuda muito reações com flúor, né? Só para alguns casos que a gente precisa mesmo de uma reação com flúor, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, cloro e carbono, a gente vê, a gente tem um movimento de elétrons mais do cloro, que vai ficar com uma carga parcial negativa e o carbono com uma carga parcial negativa. Breno, isso é muito complicado, precisa saber isso? Não. Só estou dando um por trás do que por que essa reação ocorre. Precisa saber por que ela ocorre? Não precisa saber, você precisa saber como ele ocorre só. Mas para os curiosos, está aí um motivo de por que é bem fácil a gente substituir os haletos, tá bom? É fácil de entrar e é fácil de sair. Então, é uma reação muito boa para começar uma cadeia de reações. Putz, eu quero terminar com um
ácido. Eu quero começar de um alcano e terminar de um ácido. Isso era um exercício super legal que propunha para a gente na faculdade e que começava justamente a gente fazer uma halogenação, a gente fazia essa substituição, aí depois tirava a halogênio para colocar outro grupo, que a gente vai ver agora. Aí depois oxidava esse grupo. Então, é bem interessante que dos alcanos, fazendo essa halogenação, isso substituição elétrica pode chegar em várias outras coisas. Quem se interessa mais pode falar comigo, com certeza, que a gente faz junto, eu ensino bastante nossas coisas mais, um pouquinho mais avançadas, tá bom? Mas né, só que quem quiser mesmo saber, porque essa parte, raramente, com certeza não vai cair. Então, em vestibulares e provas e tudo mais. É só para quem tiver curiosidade de como posso partir de um alcano e fazer um éster. Dá para fazer isso? Dá. Só que não é uma reação, são 5 reações. Então a gente vai ver certinho, é bem interessante fazer isso. Quando a gente conhece muito reação, a gente se diverte bastante nesses caminhos. Então, obviamente, os grupos de saída são muito bons. O grupo de saída vai ser esse cloro, né? E o do outro reagente a gente vai ver que também tem que ser um reagente específico. E que vai depender do mecanismo. O mecanismo é aquele negócio avançado que eu não vou falar aqui, porque está arriscado. E é um processo ótimo para gerar outras funções. Então, eu quero pegar um alcano e colocar um álcool nele. Eu consigo reagir um alcano com um álcool e um alcano, sei lá, com água e formar um álcool, porque a água tem um H? Não, eu vou ter que fazer todo esse caminho, vou ter que passar por aleto para depois tirar e colocar o álcool, tudo bem? Então, tem alguns grupos que são mais difíceis de colocar, que não dá para colocar por uma substituição simples, que a gente fala, que é só colocar os dois juntos e substituir. Não, tem que passar por aleto para depois virar outra função, tudo bem? E aletos aromáticos menos reativos, tá. Isso a gente não vai ver muito também, de aromáticos, que vai ser o próximo tópico, então vamos deixar para daqui a pouco, ok? Esse exemplo, a gente tem. Vamos voltar aqui. É tanta animação que demora para voltar, né? Nosso primeiro slide, que eu fiz o CH3X. Se X é igual a Cl, né? Lembrando sempre que X é halogênio. Se X é Cl, a gente tem CH3Cl. Então, a gente fez essa substituição muito simples. CH4 com Cl2, formando CH3Cl mais HCl. E esse CH3Cl que a gente formou, para a substituição simples, a gente pode reagir ele com uma base forte, né? Por exemplo, NaOH, me fazendo formar um álcool e NaCl, ou seja, álcool e sal de cozinha. Então, são reagentes muito simples. Eu reajo, é uma reação que é interessante parar para pensar isso, porque é uma reação que eu reajo com gás cloro, né? Gás cloro eu tenho facilidade, né? Consigo reagir com gás cloro. Eu reajo metano com gás cloro, formo um produto, e esse produto eu misturo com soda cáustica, né? NaOH, e consigo formar o metanol. Etanol que pode ser usado, por exemplo, para gasolina. Não é esse o uso principal, mas pode ser usado como combustível. E o NaCl, né? Outra coisa, posso fazer isso com o etanol. Por que não? Então, eu poderia pegar o carbono de a cadeia de dois carbonos, reagir com Cl2 para colocar o Cl, reagir com NaOH e formar etanol. É um jeito de fazer etanol para combustível, por exemplo. Ok? Então, como fazer etanol, né? Obviamente, não vou perguntar isso na FUVEST, isso é muito complicado, parece simples, mas é bem complicado a gente pensar isso na hora. Aqui, quando eu estou mostrando, parece simples, mas na hora pensar é bem difícil, né? Quando você tem todo o conteúdo da química, você tem que pensar. Mas é só fazer isso. Pega um etano, mais Cl2, porque talvez seja possível cair isso, viu? Se forem muito maldosos. Etano mais Cl2, eu vou formar o cloretano. E do cloretano, eu vou reagir com NaOH. Soda cáustica, né? E formar etanol. Quais são os subprodutos da reação de formação de etanol? Nesse caso, vai ser o HCl que sai aqui, né? Reação de substituição sai um HCl, e vai ser um NaCl que sai aqui, tá bom? Então a gente vê que entrou 2 Cls e saiu 2 Cls, né? Obviamente, né? Cl, Cl e Cl aqui, porque no nosso produto final não tem Cl, é o etanol. Tudo bem? Mas só para vocês saberem que é possível fazer isso. Mas se cair algum vestibular, vai ser na segunda fase, que é bem complicado esse negócio, tá? Ou seja, tem um aleto, reage com NaOH, tem um álcool. Aqui, eu tenho um aleto de novo, eu reajo com esse negócio meio estranho, né? NaOCH3, né? E formo um éter. Né? Essa reação também é possível, mas bem menos vezes. A mais importante é a primeira para formar álcool, mas eu posso formar outros produtos. Por exemplo, se eu reagir com amônia, eu posso formar uma amina. Ok? Bem tranquilo.
Esses são os 3 casos mais importantes, mas o mais importante é o primeiro, que a gente vai ver que se a gente tiver um álcool, a gente pode oxigenar ele e formar um ácido. Tudo bem? A gente vai ver isso no futuro, né? Umas aulas aí para frente, né? Porque a oxigenação é complicada. Esse caso é simples, mas ela é realmente complicada. Então, eu posso partir de um alcano, formar um aleto, e do aleto formar um álcool, do álcool formar um ácido, e do ácido eu posso formar um éster, que também a gente vai ver essa reação. A gente vai ver um pouquinho de esterificação, mas a gente pode formar bem facilmente um éster a partir de um alcano, com várias reações que a gente vai ver, que elas sozinhas não são complicadas, mas quando a gente coloca todas juntas, elas aí ficam um pouquinho complicadas. Mas beleza? Esse foi o resuminho, né, e o finalização da última aula. Agora eu vou passar para a aula de hoje. Segundinho. A aula de hoje é sobre aromáticos. Bem, tem gente que não gosta de aromáticos. Eu não muito, né? Eles têm umas peculiaridades que são um pouco difíceis. Mas essa aula vai ser mais tranquila. Beleza. Aqui. Substituição em aromáticos, reações orgânicas. Vamos lá. Hidrocarbonetos aromáticos também podem sofrer reações de substituição. Lembrando que são hidrocarbonetos aromáticos, são aquele ovinho, né? Espera aí que eu tenho que habilitar a edição. Um segundinho que eu vou ter que compartilhar de novo. Não habilitei a edição. Para eu poder pichar o meu slide. Beleza. Agora sim. Deixa eu compartilhar. Pronto. Então, voltando, né? O que é um aromático é aquele nosso ovinho frito, né? Com a bolinha no meio, tá bom? Ou a gente pode se colocar que é assim. Ou também tem várias gente fazer um aromático, né? Eu faço com a bolinha porque um é o mais correto, dois é o mais fácil. Não precisa lembrar onde estão as ligações, tá? Que são duplas ligações alternadas, né? Pode ser assim, assim, assim que a gente representa. Tudo bem? Então, esse é o nosso aromático, tudo bem? O mais simples é o benzeno C6H6. Se forem contar os carbonos aqui do que eu fiz lá, dá C6H6. Jeito mais complicado de fazer esse C6H6, né? Vamos lá, tem um jeito fácil e um jeito complicado de fazer. Vamos partir do alcano. Alcano a gente sabe que é CnH2n. Estou utilizando bastante essas fórmulas gerais, porque elas são bem elas salvam bastante tempo. Então, quando a gente está com um problema em tempo, é bom saber elas. Ok? Se a gente fechar a cadeia, a gente sabe que se a gente fechar e virar um cicloalcano, vira CN. Opa. CnH2n. Né? A mesma fórmula dos alcenos. Então, cicloalcanos. Alcenos. Também é CnH2n. Ou seja, a gente sabe que um alcano, um alceno e um cicloalcano podem ser isômeros de cadeia, né? A fórmula deles é a mesma. Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui está sendo uma baita revisão, né? Vou pegar esse alceno aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desculpa, eu errei. Aqui eu contei 3, na verdade são só 2. Então, C4H8, né? Escrito na fórmula. E um cicloalcano com 4 carbonos seria o nosso quadradinho, ciclobutano. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Né? Então, um alceno e um cicloalcano são isômeros de cadeia. Tudo bem? São famosos isômeros de cadeia. Ok? E se eu colocar uma insaturação no cicloalcano, fica CnH2n menos 2. A gente viu, né? Se a gente colocar cada insaturação que a gente coloca, a gente tira dois hidrogênios. Se colocar mais uma, CnH2n menos 4. Se eu colocar mais uma, CnH2n menos 6. Certo? A gente sabe. Por que eu estou colocando um cicloalcano com 3 insaturações? Porque é justamente isso que é o benzeno, né? Benzeno é um cicloalcano com 3 insaturações. Ou seja, CnH2n-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6H6. Óbvio que vocês podiam fazer isso daqui só contando os hidrogênios, é bem fácil. Mas a gente pode ver que, se a gente seguir aquelas regrinhas da fórmula estrutural, que eu falo às vezes para vocês,
dá para a gente chegar também de um jeito muito mais complicado, mas só para mostrar que dá certo, né? É a função do professor, mostrar um jeito complicado, mas no final dá tudo certo. Tudo bem? Isso que acontece, né? Esse é o nosso benzeno. Demorei tanto para falar do benzeno. E o mecanismo dessas reações, o que é mecanismo? Como ela vai acontecer? Ela vai acontecer de um jeito diferente das em alifáticos, tudo bem? A gente vai ver qual que é a diferença? Não, a diferença é um pouco mais complicada de saber, porque é uma diferença em mecanismos, né? A gente fala que o mecanismo de uma é nucleofílica e de outro é eletrofílico. Só para vocês não se perderem, nucleofílico é uma filia, é amigo, né? Pense em amigo, amizade, gosta, né? Gostar. Então, uma coisa gosta de núcleos, né? Nucleofílico, núcleos. Núcleos a gente sabe que são prótons e nêutrons, então é uma coisa positiva. Tudo bem? Nos aromáticos a gente fala que é eletrofílico, então, amigo, né? Gosta de elétrons. Elétron, né? Elétrons, que é negativo. Então, numa, eu vou ter uma coisa que gosta de coisas positivas e na outra gosta de coisas negativas. Tudo bem? Essa é a diferença. Não vou falar mais sobre isso. É um pouquinho mais complicado, tá bom? E nessas reações, quebrar a aromaticidade, os aromáticos são uma coisa muito, muito, muito estável. Então, quebrar essa estabilidade, né? Aquela curvinha, que a gente sempre vê. Esse pico aqui é muito alto. É um negócio assim. Então, vou precisar de um catalisador para deixar esse pico um pouquinho mais aceitável, né? Colocar um catalisador que deixa ele assim. Tudo bem? Isso aqui é parte de energia, deve ter visto isso com o IA, parte de lei de Hess, tudo mais, não sei se entraram nisso ainda, né? O delta H, tudo mais. Então, o catalisador justamente diminui esse pico, que vai ser muito, muito necessário quando a gente trata de aromáticos, porque o pico deles é muito grande, tem um picão. Tudo bem? Continuando. E aqui são as carinhas dos catalisadores. A gente usa o AlCl3, né? O cloreto de alumínio ou o cloreto férrico. Tudo bem? Férrico e ferroso, vocês sabem, né? Ferroso é tudo que vem do íon 2+, e férrico é tudo que vem do íon 3+. Né? Mas como que eu sei que é férrico? A gente sabe que é férrico porque tem 3 cloros. Cloros é -1 cada um, né? Então, tem -3. Tudo -2 eu preciso do menos 3. Tudo mais 2 eu preciso de mais 3. Preciso de mais 3 para ficar 0, né? Então, é o cloreto férrico. Tudo bem? Mas isso são os catalisadores e vamos relembrar um pouquinho, né? Já fiz essa relembração, esse relembramento aí de ressonância, de aromáticos, né? Que justamente as ligações mudam de lugar, a gente representa pela bolinha, tudo bem? E por que isso é importante? Porque eles conseguem atrair eletrófilos. Eletrófilos procuram elétrons, e aqui a gente tem vários elétrons migrando de lugar aqui, passeando aqui pelo meio, né? Tanto que a gente faz essa bolinha. Então, eles gostam de elétrons, então os elétrons lá passeando, né, brincando, eles, vão se aproximar do benzeno. Tudo bem? Então, diversos agentes podem estar no aromático. As mais importantes são a halogenação, a gente conhece muito bem. Então, a gente troca um hidrogênio do anel, ou seja, cada carbono tem um hidrogênio. Então, se eu trocar um hidrogênio, ele vai ficar sem hidrogênio, vai ficar no lugar o que eu estou trocando. Tudo bem? Então, eu troco um hidrogênio do anel por um halogênio. O catalisador é geralmente AlCl3 ou FeSL3, né? Cloreto de alumínio ou cloreto férrico. Tudo bem? É a mesma coisa. Se eu trocar isso aqui para um alifático, a gente vai ser a mesma coisa. É muito, muito parecido com o alifático. Se vocês souberem bem o alifático, vocês vão saber bem os aromáticos também. Então, eu reajo o aromático com o Cl2. Aí que é a diferença. A gente tem que colocar... Antes era só luz que a gente colocava luz e calor. Aqui a gente coloca AlCl3 ou FeSL3, né? Você pode escolher qual colocar. A questão também vai escolher um dos dois. Geralmente colocam um cloreto de alumínio. E a gente troca. Mesma coisa. A gente troca o hidrogênio por um cloro, formando HCl e o cloro no lugar do hidrogênio. Beleza? Bem simples. Nitração, a mesma coisa. Tudo bem? Nitração, em vez de entrar o halogênio, entra o Na2. Mesma coisa que acontece nos alifáticos. Mas para isso precisa de ácido sulfúrico concentrado. Geralmente também nos alifáticos eles colocam ácido sulfúrico, mas não é tão necessário. Aqui é muito, muito necessário colocar ácido sulfúrico. Então a gente reage com HNO3. É o mesmo reagente do alifático, só que lá eu representei OH-NO2, para ficar mais fácil, né? Até comentei para ser mais fácil, coloquei aqui, mas são iguais, né? 3 oxigênios, um nitrogênio e um N. Aqui seria como vocês viriam numa questão, né? Eles não dão uma colher de chá para vocês, mas entra justamente, né? Aquele negócio, o hidrogênio vai com OH
e o Na2 entra no lugar de hidrogênio, formando água e o Na2 no lugar do nitrogênio, né? Com o ácido sulfúrico concentrado, por que precisa de ácido sulfúrico concentrado? Aqui coloquei, né, a observação. Por que de ácido sulfúrico concentrado? Porque em todo esse mecanismo aqui, eu dei um pouquinho de mecanismo, só que eu falei, putz, não vou conversar sobre isso, mas basicamente eu consigo formar uma carga positiva e tudo que é positivo vai procurar negativo, que vai procurar o anel benzênico. Tudo bem? Quem quiser dar uma olhada nisso, fica à vontade. Me fazer perguntas sobre isso, fica à vontade, mas não tenta nisso, não. Sulfonação. Mesma coisa também. Em caso do grupo HSO3, e precisa de muito calor para essa reação, ok? Falam que o catalisador é o próprio H2SO4, mas como ele é reagente, nem precisa colocar como catalisador, porque se ele tiver em excesso no meio, ele vai ser tanto reagente quanto o catalisador. O ruim é quando ele estiver faltando, né? Quando ele for reagente limitante. Aí não tem como. Okay? Com calor, é a mesma coisa. Esse aqui é representado como OHSO3, supa, HSO3, né? 2 hidrogênios, 4 oxigênios e um enxofre. Justamente o H vem com o H, mesma coisa, e o HSO3 no lugar de hidrogênio. Tudo bem? Então, o HSO3 no anel e formando água. Mesma coisa, HSO3 OH, mesma coisa que HSO4. Então, a gente viu coisas que são muito parecidas com alifáticos, né? Fala, pô, Breno, não precisa nem dessa aula, só precisa dos catalisadores para essa aula. Mas tem reações que são muito importantes e a gente só vê em aromáticos, que são as reações de Friedel-Crafts, né? Quem já teve esse conteúdo dá uma tremidinha quando fala Friedel-Crafts, porque é mais chatinho, mas é a mesma coisa. O que Friedel-Crafts fala? Que a gente consegue colocar cadeias carbônicas no anel aromático. Ou seja, eu vou ter um anel aromático que é uma cadeia carbônica e eu vou ter, sei lá, um etano, que é uma cadeia carbônica, e eu vou juntar as duas e falar que isso é possível. Tudo bem? Mas o que eu preciso fazer para ter isso? Eu vou fazer uma reação entre aletos, ou seja, não pode ser um alcano, precisa ser não pode ser um etano, tem que ser um cloroetano, tá bom? E tem que ser um aleto, né? Por quê? Porque o aleto faz a substituição mais fácil, a gente viu que ele consegue, né, pela polaridade, fazer a substituição. Precisa ser o aleto e o benzeno sobre o catalisador cloreto de alumínio, AlSL3. Aqui eles são mais restritivos. Tem alguns que colocam FeSL3, mas o perfeito, o que geralmente é usado, é o AlSL3, cloreto de alumínio. Ok? A gente tem duas ações possíveis: a alquilação, que é um pouquinho mais fácil, e a acilação, que é um pouquinho mais difícil. A gente vai ver agora a alquilação. A gente substitui o hidrogênio do anel por um grupo alquila. O que é um grupo alquila? Um grupo tranquilinho, um grupo normal, um grupo bem facinho que a gente está acostumado, né? Esse R é o grupo alquila, então pode ver esse R como um etano, tudo bem? Vamos fazer um propano, que é mais fácil de fazer aqui. Opa, isso aqui é um butano. Então, um butano ligado a um Cl aqui no final. Ok? Quer dizer, um propano ligado a um Cl agora, virou. Ok? É o 1-cloropropano esse aqui. Pensa que está entrando um cloropropano no anel. Então, vai ser muito fácil. Eu tenho um anel, eu reajo com alguma coisa com cloro, né? Tem que ser com... Geralmente é com cloro. Então, eu reajo com um cloropropano, desculpa, com um cloropropano, com clorobutano, com clorobutano, com o cloroetano, com o clorometano. Reajo com coisas com cloro, coisas com brometano, bromometano, tudo bem? E com a LCL3, esse catalisador é necessário para eu formar justamente o radical entrar. Não é o cloro que entra, é o radical que entra e o hidrogênio se liga ao cloro. Em reações orgânicas, geralmente a gente forma um subproduto bem simples, né? Geralmente são ácidos halogenídicos, água ou amônia, tá bom? Amina, no caso. Amina, ácidos halogenídicos e água. Então, quando você vê que você, putz, talvez seja certo, é quando você só solta coisas assim, tipo água, HCl, HBr, NH4, NH3, sabe? Quando solta uma coisa simples, você sabe que provavelmente a reação deve estar certa, ok? Então, aqui a gente fez o radical entrar. Então, aqui, no nosso exemplo de um cloropropano, entraria um propano aqui, tudo bem? Essa é a nossa alquilação. Bem simples, só dá quem sabe até agora. Já na acilação, a gente substitui o hidrogênio do anel por um grupo acila. É um pouco mais complicado. Aqui, a gente não poderia ter, na acilação, o nosso cloropropano, então seria uma alquilação. Na acilação, precisa ser um negócio assim. Mais fácil. Vou colocar um carbono a mais nessa cadeia nossa. C dupla O, Cl. Ele tem que ser esse grupo acila. O grupo acila
É tipo o grupo do ácido, só que em vez do H é o Cl, tá? É um halogênio. Geralmente usa o Cl. Tudo bem? Então, esse aqui é uma cadeia com o grupo acila. Esse daqui é 1, 2, 3, 4. É um butano com grupo acila. Tudo bem? Então, nesse exemplo, vamos falar que o R é o R não sei se 3 carboninhos aqui. Aí tem o quarto carbono, que é esse daqui, o carbono do butano, né? 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o carbono 4. O Cl aqui e o duplo O. Tudo bem? O que vai acontecer nessa reação é que eu vou colocar com a SL3 de novo, chama até de catalisador de Friedel-Crafts, o cloreto de alumínio. A gente vai colocar tudo isso. Então, tudo que não é o Cl a gente coloca, tá bom? Mas por que eu vou fazer isso se eu posso fazer a alquilação? Pode, mas essa reação é geralmente preferível à acilação, porque, cara, tem uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, eu acho, tá bom? Mas depois, geralmente, para fazer uma reação controlada, eles fazem, tipo, eu quero colocar um butano. Eu posso fazer a alquilação, né? Colocar um butano aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos e um Cl. Mas eles fazem a alquilação desse jeito aqui, com esse reagente, né? Que tem que ter esse duplo O. Por quê? Por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Aí depois eles tiram esse oxigênio aqui e fazer o produto. É mais fácil a gente colocar com oxigênio e depois tirar o oxigênio do que fazer a alquilação às vezes, tá? Isso é um pouquinho mais complicado, né? Vou falar com um extra, com uma curiosidade, mas é um pouquinho mais complicado. Então, ambas as reações de Friedel-Crafts são muito importantes para a síntese de compostos painéis aromáticos. No ensino médio, nas provas, a alquilação é muito, muito mais cobrada, tá bom? Onde é raramente cobrado o Friedel-Crafts, mas onde é cobrada é geralmente a alquilação, porque é mais fácil. A acilação, nesse caráter, é um pouquinho mais complicado, eu tenho que falar aqui, né, porque vai que cai, mas não se estressem muito com isso, ok? Aí tem umas tabelas, deixa eu ver o que tem aqui, que eu até esqueci. Beleza. A tabela aqui é um resumo do que pode acontecer, tá bom? Halogenação, né? A gente até mostra um pouco do mecanismo, ele quebra a reação do meio, mas esquece aqui esse cisão de ligação. Essa aqui eu peguei de etapa, a etapa é bem completinho, tá bom? Isso aqui pode esquecer. Isso aqui também. O que vai acontecer? A gente vai reagir com X2 e formar. Eita, não tem que dizer. A gente vai reagir com X2 e um X vai entrar na cadeia. Vai reagir com HNA3 e vai entrar o NA2 na cadeia. Vai reagir com RX e vai entrar o R na cadeia. Vai reagir com H2SO4 e vai entrar o SO3H na cadeia. Tudo bem? Tem muitos problemas, isso aqui é só para resumir. Essas duas últimas colunas, pode esquecer um pouco mais complicado, pode até confundir vocês um pouco, mas tá aí, né? Para quem quiser. Nosso último tópico de hoje, eu não sei quanto é que tá o nosso tempo, acho que estamos quase acabando, então vou dar, se for um pouquinho a mais aula, a próxima eu faço um pouquinho a menos, né, de tempo. Mas vamos lá. Dirigência. É possível fazer a substituição em um aromático já substituído? Ou seja, eu tenho um aromático que tem um cloro aqui já. Eu consigo colocar nesse hidrogênio aqui um cloro? Eu consigo colocar nesse hidrogênio aqui um cloro? Nesse hidrogênio aqui, eu consigo colocar um cloro? Se eu consigo colocar um cloro, em qual hidrogênio ele vai entrar? Muitas perguntas, né? Então vamos ver. Sim, mas o grupo presente, ou seja, o cloro, vai direcionar o substituinte para uma posição no anel. Então vai ter uma posição, né, algumas posições que são mais favoráveis para o grupo que está entrando entrar. Então, se tiver um cloro, a gente vai ver que os grupos que vão entrar vão ser na posição orto e para. Né? Deixa eu fazer de um jeito mais fácil. Tô dando um pouco de spoiler que a gente vai ver agora, mas beleza. Aromático horrível. Cloro. Os grupos vão entrar na posição orto em relação ao cloro, ou seja, aqui, ou na para. Então, pouquíssimos, quiçá nenhum, entrará na posição meta. Tá bom? Porque o cloro, que já está no anel, não vai deixar. Ok? Ele dirige para as posições orto-para. Breno, por que? Complicado, se quiser, manda uma mensagem que eu respondo. Com certeza, eu adoro assistir essa matéria. Ainda mais substituição, nossa, adoro bastante. Então, quem quiser perguntar por que isso acontece, eu posso falar, mas sai um pouquinho do escopo da aula. Ok? Existem, então, dois tipos de dirigentes. O cloro, a gente viu como orto-para dirigente, ele dirige para as posições orto e para, e os meta-dirigentes que dirigem só para a posição meta. Tudo bem? Existe um orto-meta-para dirigente? Não, ele sempre vai dirigir para
uma posição específica, não pode dirigir para todas, ok? Então, por exemplo, o CH3 com um Cl2, ele vai dirigir para qual posição? Orto, meta ou para? Não sabemos, né? CH3 eu não falei, para do Cl, né? E vai ser sempre esse, né? O nosso querido catalisador, por quê? Isso aqui continua sendo uma halogenação, tá bom? Eu estou halogenando um composto aromático. Então, continua precisando do catalisador. Mesma coisa para Phytocravats, para nitração, para sulfonação, a gente vai precisar continuar. A gente vai continuar a precisar lembrar do catalisador. Desculpa. Então, vamos dar uma olhadinha nos ortoparas e nos metadirigentes. Os ortoparas, eles facilitam a próxima substituição no anel. Então, eles são conhecidos como ativantes. Por que ativantes? Porque justamente por causa disso, eles facilitam a próxima substituição no anel. Então, se eu for... Dar um exemplo aqui. Apagar tudo, é mais fácil. Se eu for... Spoiler do cloro, né? Eu faço uma substituição, uma halogenação, né? Então, eu tenho isso daqui, halogênio, né, com cloro e a LCl3, cloro 2. E eu vou ter aqui. Opa. Ok? Isso precisou de, sei lá, 500 de energia. 500, coloca nem unidade, porque estou inventando número. Se eu fizer outra cloração, que a gente falou que pode haver múltiplas, vou ver que vai entrar no orto ou no para. Aqui, eu vou colocar que entra no orto, ok? E a gente vê que isso aqui vai precisar de 400 de energia. Ou seja, todo o cloro que eu colocar depois do primeiro vai precisar de menos energia. Isso é bem interessante. Então ele ativa o anel, ele deixa o anel mais ativo. Então o anel fica mais reativo. Eu não preciso tanto do catalisador assim. Eu ainda preciso, mas não é tão necessário assim. Ok? Então tem uma exceção. Putz, eu usei bem a exceção, que são os halogênios. Eles são desativantes. Então, esquece tudo que eu falei, a exceção da exceção. Vamos ver aqui a nossa tabelinha, que sempre uso os halogênios, mas ó. Ortopara de gente, vou usar o OH no lugar, que é o que eu geralmente uso. Lugar. Tá. Então, eu faço essa substituição e coloco de algum jeito o OH no anel. Já sei como posso fazer. Eu tenho, eu quero, aqui. Isso aqui é um anel aromático, tá? Essa ligação tá um pouquinho feia. Tá atrasando um pouco vocês, mas tá tudo bem. Mais Cl2. É que eu usei bem a exceção, tinha esquecido. Não é tão importante, mas é importante. Não posso dar um conteúdo errado. Quando é aromático mais fico, já fiz. O outro ganhou já. Aqui. Na reação de cima, né? Eu estou fazendo a halogenação num aromático no benzeno puro. Isso aqui, né? Vai ter aqueles 500 de energia. Mas, se eu fizer a halogenação num benzeno que já tem um OH nele, como que esse OH entrou aí? A gente não vai entrar nesse detalhe. A gente vê que se a gente fizer a cloração, né, a halogenação deste aromático que já tem um OH, a gente vê que esse Cl vai entrar numa posição orto ou para, aqui eu coloquei na orto, muito mais fácil, entrar com 400 de energia. Tudo bem? A energia necessária para fazer essa reação é menor. Tudo bem? Então, é isso a parte de facilitar, né, a dirigência. Quais são os ortoparadirigentes? Isso aqui tem uma lógica por trás? Tem, mas vocês podem decorar, tá? Se vocês quiserem, os mais utilizados são NH2, né, amina, OH e alquila. Tudo bem? Também é usado o Cl? Também, mas a gente, né, halogênios também são usados. Né, aqueles nem estão aqui. Também são usados os halogênios, ok? Então, CH3 é uma alquila. A gente vê que é um ortoparadirigente. Ou seja,
Espera aqui. Aqui no meu exemplo, CH3 seria um ortoparadirigelte, não entraria em meta. Ok? Interessante isso. Os metadirigentes são o contrário, eles dificultam a próxima substituição, então eles desativam o anel. Ou seja, é mais difícil a gente colocar outra coisa no anel, então seria 500 para colocar ele puro e 600 para colocar ele se ele tiver um metadirigente, ok? É aquele exemplo que eu dei. Então, ele geralmente, esses metadirigentes, é uma regrinha para a gente tentar lembrar, eles geralmente têm ligações duplas, triplas ou dativas. Nem fala mais esse nome, né? Fala coordenadas. O Peter Ian pode me bater se quer nesse meu slide. Coordenadas. Nossa, tá horrível. Ok? Então, como o nome sugere, eles dirigem os próximos substituintes para a posição meta. Então, temos aqui alguns metadirigentes, né? Aqui tem uma dativa, aqui é um nível velho. Então, né, tem carga, tem ligação tripla, ligação dupla. Então, você vê uma coisa com ligação dupla ou tripla, né, ou dativa, a gente fala que é metadirigente, ok? Os mais importantes, NO2, que a gente sabe até como fazer essa substituição, e HSO3, são os mais importantes, né? Aqui também tem esse negócio, aqui também tem o ácido, né? Aqui, éster, tá? A gente tem alguns casos importantes, tá bom? Mais importantes, NO2 e HSO3. Alguns exemplos. O H, a gente viu que é ortopara, tá entrando H2SO4 com calor, então tá tendo uma sulfonação com o OH que já tá lá. Ou seja, o HSO3 pode entrar na posição orto ou na posição para. Lembre-se sempre da água. Ah, Breno, pode entrar nessa posição aqui? Pode. Só que também é orto. É a mesma coisa que eu subir a molécula. Então, pode desenhar do jeito que quiser. Tá bom? E aqui, por exemplo, um NO2 indo com HNO3, com ácido sulfúrico concentrado. Que temos um metadirigente, né, HNO3, eu colocar mais NO2, né? Isso aqui é para fazer a nossa nitração. Então, vai entrar na posição meta. E se eu continuar a reação? Metadirigentes são desativantes. Mas se eu colocar energia, colocar HNO3 em excesso, eu tenho o nosso trinito, trinito benzeno. Isso aqui é um trinito benzeno, não é o nosso trinito tolueno. É parente do do trinitrotolueno, né, que é o nosso TNT, mas esse aqui é o trinitrobenzeno. Não é tão explosivo, tá bom? Mas vocês sabem já fazer TNT. O que você não precisa fazer TNT, em vez de ser esse produto, a gente vai pegar esse daqui, CH3. Esse aqui é o tolueno. Tolueno. Ok? Aí eu vou fazer uma nitração, colocar o NO2 aqui. Essa é uma questão até legal. Coloquei o NO2, né? Fiz uma nitração, coloquei na posição orto. Aí vou fazer outra nitração. Mas espera aí, Beno. Um é ortopara e outro é metadirigente. E aí? Vamos fazer as posições, né? Em relação ao vermelhinho aqui. Essa é orto, meta, para. Em relação ao azulzinho. Essa é orto, meta, para. O vermelhinho tem que ser na posição ortopara. Então tem que ser aqui. Aqui já está ocupado, né? Ou aqui. E o azulzinho tem que ser na posição meta. Ou seja, aqui ou aqui. A gente vê que sempre bate, tá bom? Então, se você vê a divergência de um, o de outro vai bater. Eu achei isso muito mágico quando eu pensei pela primeira vez. Pô, mas tem um orto-para e um meta-dirigente. Mas os dois vão dirigir para os mesmos carbonos. Porque orto e para são posições relativas. Então, a gente tem que fazer uma relativa entre elas. Ou seja, vai entrar... Se eu fizer outra nitração, elas vão entrar nesses dois carbonos. Tendo como produto final o nosso aclamado CH3, NO2, NO2, NO2. Esse aqui é o nosso TNT, trinitrotolueno. Ok? Não é difícil de fazer. A gente pode ver que os produtos são bem simples, né? Eu preciso de ácido nítrico, eu preciso de tolueno, né? Preciso de benzeno, que for fazer uma... Depois a gente pode partir do benzeno, fazer uma acilação de Friedel-Crafts, colocar esse CH3,
Aí a gente coloca o HNO3, né, o ácido nítrico, com ácido sulfúrico e deixa lá em excesso, que uma hora a gente vai ter nosso TNT. Obviamente precisa, né, controlar esse processo muito bem, porque é um negócio muito, muito explosivo. Então, não façam em casa, não façam em casa. Tudo bem? Não tentem fazer. Com certeza vai dar ruim. Então, só para mostrar que não é tão difícil fazer industrialmente. Em um ambiente controlado, é tranquilo de fazer. Mas não façam em casa. Ok? Aqui, mas foi isso. A nossa aula é isso, com esse exemplo explosivo no final, né? Acho que eu tomei um pouquinho o tempo de vocês, né? Demorei um pouquinho para terminar a aula, mas espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula aí à distância, né? Agora a distância é mesmo, porque eu estou na França, não mais no Brasil. Mas é isso. Obrigado pela atenção e até semana que vem.